Tem muitas formas e maneiras de você entender e interpretar o famosíssimo, talvez o mais importante de todos os sentimentos, que é o sentimento de culpa. Muitas maneiras. Eu vou fazer um outro vídeo criando a relação do sentimento de culpa com a vaidade, por exemplo. Mas hoje eu vou falar o conceito que eu mais gosto, que eu mais me sinto bem, e juro por Deus que eu nunca li isso em nenhum livro, mas duvido que isso não esteja escrito em algum compêndio de psicologia ou de psiquiatria. O cérebro humano, através da sua mente, ele rapidamente estabelece o padrão ideal. O cérebro ele funciona à base de padrões. E a busca e a configuração de um padrão idealizado é uma função quase que de sobrevivência. Funciona muito bem em relação a um monte de coisas e às vezes não funciona tão bem assim. Mas o fato é que quando a gente entra numa situação consciente ou inconscientemente, voluntária ou automaticamente, se estabelece uma referência do que seria o padrão, do que seria o ideal para estar resolvendo aquele tipo de situação, ok? Compreendeu? Evidentemente, esse padrão é um padrão idealizado, não é um padrão baseado em conceitos reais, em conceitos verdadeiros. Não é isso que de fato acontece. E quando chega na aplicação prática da coisa, quando a gente tem que realizar a nossa atitude, muitas e muitas vezes o nosso padrão ideal fica aquém, a gente fica aquém desse padrão ideal. A nossa resposta, a nossa atitude não é aquela que a gente tinha pensado. A diferença entre a nossa idealização e a nossa atitude, o nosso comportamento, é exatamente o tamanho do sentimento de culpa. Então, se eu decidir, se a minha mente decidiu que eu tenho que fazer esse trajeto aqui em 10 segundos e eu consigo fazer em 13, 3 segundos é exatamente o tamanho do sentimento de culpa que eu vou ter pelo fato de não ter concretizado adequadamente o meu padrão. Essa é a culpa, vale para qualquer e todo tipo de situação, e a culpa, a famosa culpa, que tem o efeito não colateral, mas um efeito fundamental de consumir toda a nossa energia. Quanto mais culpado a gente se sente, mais dívida a gente tem em relação ao padrão ideal e mais sem energia a gente vai ficando. Ok? Essa é uma das maneiras, não é a única.